parece que estamos estudando seres completamente diferentes, porque o que os economistas estão estudando não é a mesma coisa que eu estou estudando. O homem econômico. Né? Ele diferencia, né, entre o humano e o ecos. O Richard Thaler, depois ele vai... É que um dos motivos para poupar dinheiro é a incerteza quanto ao futuro. Se eu tivesse certeza de cada minuto no futuro, eu poderia gastar tudo, porque eu sei, não, daqui a 10 minutos eu ganho mais dinheiro. Então, eu poupo por quê? Porque geralmente eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu queria fazer 2 perguntas sobre o que vocês falaram. Primeiro, o João disse que se você volta 50 mil anos, nosso cérebro era muito parecido ou igual ao de hoje. Você diz isso pensando no cérebro como hardware, a parte realmente física, ou inclusive no software, a mente? Porque quando surgiu essa onda de IA, já estava acontecendo, mas eles escancaram a porta com o ChatGPT, eu fiquei fascinado. Né? Legal. Falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar mais, e através de conversas também com pessoas, eu caí num livro chamado A Origem da Consciência na Quebra da Mente Bicameral, do James O. James. Tá. Por coincidência, eu tava lendo a Ilíada na época, e ele usa justamente o exemplo da Ilíada. Ele fala, não é meio estranho que você pega a obra magna de Homero, que narra uma guerra que aconteceu pelas contas dos arqueólogos em 1800 a.C., só que Homero escreveu bem depois. Mas ele fala, é muito interessante você ver como os heróis não têm uma dimensão própria. Parece que o tempo todo você tem um deus, uma Atena, um Zeus, um Apolo falando no ouvido do herói, e ele é quase que o ChatGPT, executando o que o deus fala. Então ele falava, parece que a nossa mente, durante um tempo, e usa isso até pra explicar a origem de crenças em deuses, era dividida em 2 câmaras. Uma onde pensava e a outra onde você executava. E aí o ser humano não sabia que era ele pensando, parecia que era um comando externo, até que aquilo se fundiu numa câmara só. E ele chuta uma data lá pra isso. Mudou a estrutura do cérebro, então. Ele fala que mudou. O hardware é o mesmo, só que a maneira como o software funciona mudou. Isso é uma teoria, mas eu queria saber, de fato vocês acham que aconteceu alguma grande mudança na maneira como a mente funciona do software ao longo desses últimos 50 mil anos? E somado a isso, a gente fala também, vira e mexe. As crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes. Não Legal, é? A gente sempre fala. E aí você compara. Nossa, nessa época eu tava comendo cocô. Mentira, porque eu nunca comi. Mas essa criança já tá fazendo várias coisas que eu nitidamente não fazia com a mesma idade. Isso é muito legal, porque, olha só, a analogia do cérebro com o computador, eu acho que é legal porque a gente entende, é didática, né? Sim. O problema é que o computador, quando você projeta ele, você constrói um computador para fazer certas tarefas. Então ele é 0-1, ele é binário. Ele não vai tomar decisões muito complexas, ou ele não vai conseguir se adaptar àquele contexto específico. Ele surgiu como uma grande calculadora, né? Exatamente. Então você programar para ele, sei lá, ligar a tela daqui a 5 minutos, ele vai ligar a tela a 5 minutos e... O aprendizado dele é fixo, né? Exatamente. Então... Toda vez que você apertar um botão, aquele comando vai acontecer. O cérebro humano, não. E isso talvez seja a grande vantagem evolutiva que a gente tem em relação às IAs hoje. Eu não sei daqui a 5 anos como é que vai estar. Vai o que vai virar. Não sei. Todo mundo chuta alguma coisa. Eu não sei. Mas eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente consegue resolver muito problema com inteligência artificial e vai ser bem legal. Eu sou um grande entusiasta disso, principalmente relacionado a comportamento. Até porque eu uso a tecnologia a meu favor para isso. Agora, em relação ao computador, em que momento a gente tem uma diferenciação entre cérebro e mente durante a evolução? Esse é um problema meio que básico dentro da psicologia e das neurociências. O problema é que a gente não consegue identificar onde está a mente. Esse é um problema já comum. A gente entende que a gente está falando, não, mas a gente tem a mente, a consciência e tal. O que a gente tem é uma estrutura biológica que processa informações. Informações quais informações? As que vêm do mundo externo e as que estão dentro do mundo interno. As nossas memórias. Agora, se a gente quiser medir a mente, a gente não sabe onde é que está. Ela está lá naquela interação entre os neurônios. Então tem um padrão de disparo de neurônio acontecendo e simplesmente um pensamento surge. A gente chama isso de pensamentos espontâneos, né? Então, a diferença, ou seja, a condição de 50, 30, 40 mil anos atrás, ela é muito parecida biologicamente. O que mudou foi o ambiente que a gente vive. E aí eu chamo a ideia da Malu. Parece que as crianças estão mais inteligentes. Na verdade, o que elas têm? Elas têm mais acesso a informações Estímulo, daquilo que elas fazem. Então, se você pegar e colocar uma criança na frente de uma tela, ela vai saber operar rapidamente aquela tela. Porque ela está exposta àquele contexto e a tela é muito interessante para ela. Ela vai se sentir muito motivada a fazer aquilo. Não põe a criança Não na tela. façam isso, né? Exatamente, mas ela vai aprender. Porque imagine, uma criança quando ela nasce, o que ela sabe? Nada, né? Ela É uma não- tela em branco. Mas ela não consegue nem mexer o braço dela. Como é que uma criança mexe o braço quando ela nasce? Ela é tudo Meio desorientada. assim, Né? E ela tem que aprender tudo isso. Então, eu vejo do ponto de vista neurobiológico, é que a estrutura cerebral, ela tá lá. O que você coloca pra dentro, aí é o lucro, é aquilo que pode ser aperfeiçoado e melhorado e aprendido. Então, do ponto de vista de aprendizagem
linguagem mesmo, o que a gente tem, uma estrutura biológica muito parecida com a dos últimos anos da nossa evolução, só que num contexto altamente estimulante. Imagina, o que um caçador-coletor tinha de estímulo durante a vida? Quase nada, a não ser a natureza, a não ser os animais e tudo mais. Olha o que a gente tem hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou deixar a Jéssica falar, depois eu faço. Por favor, Jéssica. Não, uma coisa que é interessante dessa parte de racionalidade ou não, que é interessante da gente discutir, desse processo evolutivo que o João estava comentando, o Kahneman, quando começou a desenvolver a teoria base de finanças comportamentais, ele escreve, né? Olha, ele é psicólogo, e o João é psicólogo também, né? E por isso que às vezes as pessoas me escutam e dizem assim, Jéssica, tu é psicóloga? Não sou psicólogo, só que a minha base de estudo é psicologia, né? E aí o Kahneman dizia, pra quem não conhece, é o prêmio Nobel em economia, que escreveu recentemente falecido, né? Doeu Deus meu coração. É engraçado mas isso, viveu né? muito, né? 90 anos, Sim. ele faleceu. E produziu muito, né? Com 89, ele estava publicando vários artigos. Eu brinco que o livro dele, O Rápido e Devagar, é um dos livros mais comentados no mundo das finanças. E pouco entendido. E menos lidos. E ele é pouco grande entendido. também, né? É. E a linguagem também não é tão simples assim quanto outros livros. Não É é difícil. Não é. E ele dizia assim, nossa, é engraçado porque do prédio do lado tem a economia. E ele psicólogo no prédio de psicologia. E assim, parece que estamos estudando seres completamente diferentes. Porque o que os economistas estão estudando não é a mesma coisa que eu estou estudando. O assim. homem econômico. Né? Ele diferencia, né, entre o humano e o ecos. O Richard Thaler depois ele vai trazer essa distinção entre o ecos e o humano. Então o ecos é aquele racional e o humano é aquele que somos nós, que na verdade não temos essa racionalidade completa. Então ele pega e traz, não estamos estudando porque realmente a nossa capacidade de tomar boas decisões frente a tantos estímulos, frente ao processo evolutivo, ela veio se degradando principalmente porque nós precisamos economizar energia, fazemos atalhos emocionais que por vezes desviam da racionalidade e isso vai gerando esses vieses e essas heurísticas que depois a gente pode comentar, né? Tem um artigo muito interessante sobre o que é racional e não. Eles trabalham com ratinhos e gatos. Aí perguntam assim, quem é que quer ver foto de gato? Quem é que quer ver foto de rato? Ninguém vai querer ver foto de rato, Gato né? é mais fofinho. Gato é mais fofinho. Só que daí eles dão o mesmo tipo de dinheiro, tanto pra ver rato quanto gato. E aí, por causa que as pessoas acham que... Aí eles pedem, seja racional na escolha. Não, então eu prefiro olhar o rato. Então, quando ele pede pra ser racional, ele toma a decisão que pra ele é menos prazerosa, porque ele acha que ser racional, ele só tem que fazer a coisa ruim. Desconfortável. A recompensa era a mesma, tanto faz? A recompensa era a mesma. Só que eles... ratos fazem ciência e gatos não. E aí, teoricamente, assim, algo ó, assim. Pior que fazem. E fazem também. Alguns pesquisadores usam gato como mas é bem raro. É tá? bem raro. Acho que também desperta mais Exatamente. das pessoas, assim, aversão. Fala, pô, tá usando gato? Exatamente. Porque é fofinho. Sim. Porque é exatamente. fofinho. Aí, novamente, eu cito Nietzsche, né? Que ele fala, se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é um vilão. Porque a moral tem critério estético. Exatamente. É quase isso. O ratinho não tem critério estético, né? Então, quando a gente fala em tomada de decisão, racionalidade ou não, tudo isso que o João comentou do processo de ser racional e do nosso processo evolutivo, a gente tem que entender que a tomada de decisão, ela sempre vai partir da parte mais primitiva do nosso cérebro e só depois a informação ela vai chegar no córtex pré-frontal, que é o que pensa, falando didaticamente. Que os professores não me julguem. Exatamente. Na verdade, é uma intencionalidade, né? A gente começa a prestar atenção. Por isso que eu chamei o tópico da atenção, que talvez seja, pra mim, o mais importante. Inclusive, eu estudei isso durante o meu mestrado e eu vi que estudar atenção é uma coisa muito complexa. Primeiro porque você tem dificuldade de conceituar o que é atenção, né? Porque imagina, né? Quando a gente tá olhando pra alguma coisa dentro da gente, uma memória, uma situação específica ou até fora, a gente tem que selecionar uma série de informações e desprezar todas as outras. Isso é um processo muito custoso pro cérebro e porque a região que evoluiu por último, ela tem uma certa limitação. Então é muito mais fácil você sentir uma emoção do que tomar uma decisão ou fazer um planejamento, por exemplo, né? Então você tem que fazer um planejamento, é muito mais custoso, você debruça por tempo, você tem que conversar com pessoas, tem que escrever, tem que fazer um texto, enfim, leva mais tempo. Agora uma decisão emocional, ela é muito mais rápida. Então imagina que agora entra aqui no estúdio, sei lá, um cachorro bravo. É instantâneo. Meu amigo, você não... Aquilo que você achava que era importante deixa de ser na hora. no mesmo momento. Você não faz um cálculo estatístico da chance de ele te morder, você só age. Acabou.